Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos ver sobre o conteúdo de carta de reclamação. É isso mesmo, o que será uma carta de reclamação? Então, vamos descobrir. Pegue o LD, volume 2 de língua portuguesa, página 45. Aguardo vocês! Então, galerinha, agora nós iremos para as atividades de língua portuguesa e nós vamos falar sobre carta pessoal de reclamação. Antes de explicar o que é uma carta pessoal de reclamação, a professora quer que vocês respondam primeiro essas questões aqui. Número 1. Você costuma escrever cartas? Para quem? Número 2. Você já escreveu uma carta ou um e-mail reclamando de algum serviço ou produto? 3. Leiam o texto a seguir. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2018. DAEB, Departamento de Água e Esgoto. Escoamento de água em via pública. Prezados, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. O escoamento está ocorrendo há mais de um mês e pode provocar um acidente em razão de que os carros e motos podem derrapar com a água na pista. Piloto minha moto e digo que há risco de acidente, desperdício de água e sujeira na via pública e nos carros e roupas de quem transita pelo local. Há dias que há água em abundância no local. Aguardo o retorno. Atentamente, Fernanda. Agora, lá na página 46, vocês irão responder algumas questões referente a este texto aqui, tá? Número 4. Quem é o destinatário da carta? E o remetente? Vocês sabem o que é o destinatário? Destinatário é quem vai receber a carta. O remetente é quem está escrevendo a carta, tá? Então, vocês vão colocar aqui quem é o nome do destinatário e o nome do remetente. Número 5. Quando o texto foi escrito? Então, vocês têm aqui na carta, né, nesse texto, uma identificação do dia, né, que foi escrito esse texto. Então, vocês vão colocar aqui. Número 6. O que significa dizer que há um escoamento de água na via pública, tá? Então, pode pedir a ajuda aí de quem estiver com vocês, né? Dos seus familiares, ou então pesquisar na internet o que significa escoamento de água na via pública. O que significa dizer que há um escoamento de água na via pública? E vocês vão colocar aqui, né? O que significa essa expressão? Número 7. A expressão via pública é usada como sinônimo de avenida, rua ou calçada. Sinônimos são aquelas palavras, né? São palavras diferentes, mas que possuem o significado semelhante, certo? Então, vocês vão marcar aqui que se via pública é usada como sinônimo de avenida ou rua ou calçada. Número 8. Qual é o objetivo desse texto? Então, voltem lá no texto, né? Leiam novamente e escrevam aqui na número 8 qual é o objetivo desse texto. Por que a pessoa escreveu esse texto? Número 9. Onde está ocorrendo o escoamento? O escoamento da água, né? Onde que está ocorrendo? Em que lugar? Número 10. Há quanto tempo está ocorrendo o escoamento? E quais são as consequências dessa situação? Então, há quanto tempo isso está ocorrendo, né? Que há esse escoamento de água. E o que está acontecendo por conta desse escoamento, né? Quais são as consequências desse escoamento? Número 11. O texto que você leu é uma reclamação ou é um elogio? Número 12. Observe o formato do texto. Por que é correto dizer que se trata de uma carta? Então, agora que nós vamos ver aqui sobre o que é uma carta, né? E aí vocês vão responder a número 12. A carta pessoal de reclamação é uma carta que se destina a uma empresa, pessoa ou instituição e serve para que essa
para que a pessoa que se sente prejudicada por um serviço ou produto possa expressar o seu ponto de vista e solicitar uma reparação. As cartas de reclamação podem ser enviadas pelos correios, por e-mail ou publicadas em sites específicos para isso. Geralmente, elas apresentam a estrutura básica de uma carta pessoal: local, data, uma saudação, o destinatário, uma expressão de despedida e a assinatura do remetente, tá? Então, essas são as características de uma carta, né? A carta de reclamação, ela tem como objetivo, né, a pessoa possa expressar, né, o seu ponto de vista sobre um produto ou um serviço que ela está recebendo, tá? E a carta pessoal, enfim, né, ela tem local, tem data, uma saudação, tem um destinatário, né, tem uma expressão de despedida, né, e uma assinatura do remetente, uma identificação desse remetente. Então, isso é uma carta, né, isso caracteriza uma carta, tá? Então, na número 12, vocês observaram aqui, né, que esse texto, ele tem uma data, né, um local, uma data, ela tem aqui, né, para quem ela está enviando, tem toda a reclamação da pessoa e tem a assinatura, tem a despedida e tem a assinatura do remetente, tudo bem? Então, diante disso, vocês irão responder aqui, né, esse formato, né, por que é correto dizer que se trata de uma carta. Número 13. Releia este trecho. Prezado, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. A palavra em destaque é essa palavra, prezados, é um adjetivo ou um vocativo? Lembrando que o adjetivo é o que caracteriza algo ou alguém, né? Já o vocativo é um chamamento de alguém, tá? Então, essa palavra prezados, quando eu digo prezados, eu estou me referindo a uma característica de alguém ou eu estou chamando por alguém? É um adjetivo ou um vocativo? Número 14. Além da indicação da data, há também a hora. Por que você acha que essa informação consta na carta? Por que será que essa pessoa informou a hora? Né? Além da data, ela informou também a hora. Então, vocês irão colocar aqui no número 14. Número 15. Releia outro trecho. Aguardo o retorno. Atentamente, Fernanda. A palavra em destaque é uma abreviação de atenciosamente ou atentamente também. Que outras palavras ou expressões Fernanda poderia ter usado para se despedir? Então, você aqui nesse local de ATT, né, ou atenciosamente, qual é a outra palavra que a Fernanda poderia usar para se despedir na carta? A carta de reclamação que Fernanda escreveu ao DAEB foi postada no site Reclame Aqui Serviços Públicos, o qual permite que qualquer cidadão exponha por meio de um texto, em formato de carta, uma reclamação a respeito de um serviço público. Ao escrever a carta ao DAEB, Fernanda mostrou uma atitude cidadã. Por quê? Então, vocês voltem lá no texto, pesquisem, tá? E vão completar aqui essas atividades até a página 47, ok? Então, galerinha, agora para ficar bem mais claro, vamos pegar aqui o nosso texto para a professora explicar, então, essa questão da carta. Então, geralmente, né, características, né, das cartas são, tem que ter a data de escrita dessa carta, né, tem que ter o destinatário, tem que ter, pode ou não haver um assunto, né, na carta de reclamação, ela tem que ter um assunto, então aqui já vem o título, né? Esse assunto que vai ser tratado na carta. E nas cartas sempre vai ter aqui um chamamento, né? Uma invocação a uma pessoa,
né, que nós chamamos de vocativo. Então, sempre vai ser prezados, senhor, senhora, né, excelentíssimo prefeito, por exemplo. Então, sempre vai ter esse chamamento, né, a essa pessoa, a esse destinatário, tá? Vai ter aí o texto, né? No caso da carta de reclamação, sempre vai ser um assunto referente a uma reclamação, né? A um determinado produto ou a um serviço prestado. E vai ter também, né, uma despedida, até logo, atentamente, atenciosamente, e a assinatura de quem escreveu, né, o remetente da carta. Então, essas são as características de uma carta, né? E isso também serve para agora no nosso meio tecnológico, né? Os nossos e-mails. Nós colocamos lá o endereço do e-mail, nós colocamos a data, nós colocamos, né? Nós colocamos aí o vocativo, que é esse chamamento a uma pessoa, colocamos o assunto, né? Escrevemos qual é a carta em si, o assunto que nós queremos tratar com a pessoa ou com uma empresa, nos despedimos e colocamos a nossa assinatura, o nosso nome, tá? Então, essas geralmente são as características da carta. Pode ser pessoal ou, no caso da carta de reclamação, que vai ter essa reclamação sobre um determinado produto ou uma reclamação de um serviço prestado. Tudo bem? Agora nós vamos para o LA de língua portuguesa, lá da página 21, tá? No capítulo 6. A última gota, carta pessoal de reclamação. Leia a matéria a seguir. Lixo nas ruas. A falta de containers para o lixo residencial nas ruas da periferia é disparado o principal assunto das mensagens das crianças e adolescentes que participaram do projeto de cidadania, desenvolvido pela Escola Estadual José Roque de Almeida Rosa, da Vila Formosa, em Sorocaba, dentro da disciplina Juventude em Ação. Os estudantes com idades entre 11 e 14 anos foram estimulados a conversar com os moradores de seus bairros e familiares e expor os problemas de suas comunidades em cartas ao jornal. Ao publicá-las, o Cruzeiro do Sul estimula esse exercício de cidadania e protagonismo juvenil. Lixo nas ruas. Sou morador do bairro Atílio Silvano e existe muito lixo acumulado pelos moradores. Peço que os senhores coloquem latões, pois o lixo fica exposto, causando mau cheiro e animais acabam tendo acesso ao lixo que se encontra na rua, deixando tudo espalhado. Obrigado pela atenção, espero que atenda ao meu pedido. Aí o nome dele está identificado por W, né, 14 anos. Lixo nas ruas. Caro responsável, quero reclamar sobre o lixo em meu bairro. Cláudia Signorini Ribeiro. O recolhimento do container está trazendo problemas. O caminhão passa de segunda, terça e sexta. Os vizinhos deixam o lixo mais cedo na rua e assim os cachorros espalham tudo, o que torna a situação desagradável. E para melhorar isso, poderia haver mais organização na coleta. Agradeço sua atenção. L, 11 anos. Número 2. Para que serve uma carta de reclamação? Então, qual que é o objetivo de uma carta de reclamação? Vocês vão escrever aqui na número 2, na página 21. Número 3, da página 22. Qual é o assunto das cartas de reclamação que nós acabamos de ler? Dessas duas cartas aqui, ó. Então, nós temos aqui duas cartinhas de reclamação que foram publicadas no jornal, né? Então, aqui vocês irão responder. Qual é o assunto das cartas de reclamação? Número 4. Onde as cartas foram publicadas? A professora acabou de dizer, né? Então, voltem aqui no texto, podem retornar à leitura, tá? Para completar aqui a número 4, onde as cartas foram publicadas. Número 5. As cartas de reclamação foram escritas por estudantes, jornalistas ou representantes comunitários.
Número 6. As cartas publicadas no jornal são resultado de um projeto de cidadania organizado por uma escola. Letra A. Qual é o nome dessa escola? Letra B. Onde essa escola está localizada? Aí vocês irão colocar aqui, ó, o bairro dessa escola e a cidade. Letra C. Onde a sua escola está localizada? Então, vocês também podem pesquisar, tá? Onde está localizada a nossa escola? O SIC está localizado onde? Em qual bairro e qual cidade? Então, vocês irão preencher aqui. Número 7. As cartas foram escritas por moradores do mesmo bairro? Como você chegou a essa conclusão? Então, novamente, retornem lá no texto, né? Podem fazer a leitura novamente para completar aqui a número 7. Número 8. Na sua opinião, quem deveria receber essas cartas? Então, no caso, quem seria o destinatário, né, dessas cartas? Na sua opinião, aqui é uma questão pessoal, tá? Quem deveria? Então, para quem vocês escreveriam essas cartas? Para quem vocês enviariam essas cartas, tá? Vocês irão colocar aqui na número 8. Número 9. Faça uma pesquisa sobre o serviço de limpeza prestado em sua cidade e sobre como ele pode ser prestado com excelência. Uma dica é pesquisar como a coleta de lixo em cidades que são modelo nesse setor e comparar com o serviço que é feito em sua cidade. Anote as principais informações obtidas. Então, vocês irão fazer uma pesquisa, tá? Sobre o serviço de limpeza que é prestado aqui na nossa cidade, tá? Serviço de coleta, enfim. Então, vocês podem pesquisar como que acontece a coleta em cidades que são modelo. Então, por exemplo, pesquisa na internet aí cidades que são modelo, né, em limpeza, tá? E vocês irão comparar com o serviço que é prestado aqui na nossa cidade. E vão anotar aqui as informações. Depois de realizar a pesquisa, vocês irão definir uma solicitação a ser feita para a prefeitura e pensar em uma justificativa para a necessidade de tal solicitação. Ou seja, que vocês irão pesquisar, depois da pesquisa que vocês fizeram, se vocês encontraram algum problema com a coleta de lixo, né? Vocês irão fazer uma solicitação, tá? Como que vocês irão fazer essa solicitação? Pedindo, né, para que a prefeitura fizesse o serviço mais adequado, enfim, vocês irão elaborar essa solicitação e por que vocês estão pedindo esse serviço, tá? Na número 11, vocês irão escrever uma carta de reclamação destinada à prefeitura da nossa cidade em relação à limpeza da nossa cidade. Então, vocês não podem escrever, então vocês irão escrever no caderno de língua portuguesa, tá? Vocês irão escrever no caderno de língua portuguesa a primeira versão da carta. Então, vocês têm que colocar, presta atenção nas dicas, inserir o nome da cidade, tá? Da nossa cidade, a data que vocês estão escrevendo a carta. Depois, vocês irão colocar o nome do destinatário. Vocês irão iniciar a carta com uma saudação, né? Prezados, caro, né? Senhor. Então, vocês irão começar com esse vocativo. Depois, vocês irão redigir o corpo da carta apresentando a solicitação e a justificativa para sua insatisfação. Você está insatisfeito, por exemplo, com a coleta do lixo? Né? No meu bairro, a coleta de lixo não é feita todo dia. Então, eu gostaria de solicitar que essa coleta fosse diariamente, pois acontece que o lixo fica exposto nas ruas. É um exemplo, tá? Que a professora tá dando para vocês. Então, vocês irão fazer aí esse corpo, inserindo a sua solicitação, o que vocês estão solicitando e por que, né? A justificativa, por que estão solicitando isso, tá? Depois, vocês irão colocar a sua despedida e assinar com o seu nome a sua carta. Depois que vocês terminarem de escrever a carta no caderno, vocês irão pegar o material de apoio, tá?
e vão passar essa carta limpo. Lembrando, tá? Revisem a carta, vejam se a pontuação está correta, se há todos esses itens na sua carta, se vocês colocaram a data, se vocês colocaram o nome da cidade, se vocês colocaram o nome do destinatário, se vocês iniciaram a carta com uma saudação, tá? Se vocês colocaram também a sua solicitação e sua justificativa, se vocês terminaram a carta com a sua despedida e com a assinatura do seu nome, tá? Então, depois de escrever no caderno, vocês vão passar a limpo no material de apoio essa carta de reclamação. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as atividades de hoje. Fiquem com Deus e bons estudos. Até mais!